Bom dia, igreja. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Peço que se coloquem em pé, por favor, para que nós possamos fazer uma oração para dar início à nossa escola dominical. Eu sei que vocês estão estranhando me ver aqui na frente, mas é porque a Franci me pediu para eu assumir hoje, né? Então eu quero que os irmãos também me ajudem para eu não ficar perdida. Vamos orar. O irmão Carlos pode fazer essa oração, por favor? Amém. Vamos fazer a leitura do livro de Isaías, que é o que a gente está fazendo nesse domingo. Isaías 49, todo o capítulo. Isaías 49. Eu vou ler os ímpares e a igreja me ajuda lendo os pares, por favor. Isaías, Salmo 49. O servo do Senhor é a luz dos gentios. Ouve-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe fez menção do meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse, tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Eu mesmo disse, onde tenho trabalhado inútil e vilmente, gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor, e o meu Deus é a minha força. Sim, diz ele, pouco é ao seres meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor e Santo de Israel, ao que é desprezado, ao aborrecido das nações, ao servo dos tiranos, os reis o verão e os príncipes se levantarão, e eles te adorarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel que te escolheu. Diz ainda ao Senhor, no tempo aceitável eu te ouvi e te socorri no dia da salvação. Guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e lhe repartires as herdades assoladas. Para dizeres aos presos, sai, e aos que estão em trevas, aparecei. Eles pastarão nos caminhos, e em todos os altos desnudos terão seu pasto. Não terão fome nem sede, a calma nem o sol os afligirá, porque o que deles se compadece os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Transformarei todos os meus montes em caminhos, e as minhas veredas serão alteadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente. Filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Os teus filhos virão apressadamente, ao passo que os teus destruidores e os teus assoladores se retiram do teu meio. Levanta os olhos ao redor e olha, todos estes que se ajuntam veem a ti. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, de todos estes te vestirás como de um ornamento, e deles te cingirás como noivo. Pois quanto aos teus lugares, desertos e desolados, e a tua terra destruída, agora tu, ó Sião, certamente serás estreita demais para os moradores, e os que te devoravam estão longe de ti. Até mesmo os teus filhos, que de ti foram tirados, dirão aos teus ouvidos, muito estreito é para mim este lugar, dá-me espaço em que eu habite. E dirás contigo mesma, quem me gerou estes, pois eu estava desfilhada e estéril, em exílio e repelida?
Quem, pois, me criou estes, fui deixada sozinha. Estes, onde estavam? Assim diz o Senhor Deus: eis que levantarei a mão para as nações, e ante os povos arvorarei a minha bandeira. Eles trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. Reis serão os teus aios, e rainha as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés. Saberás que eu sou o Senhor, e que os que esperam em mim não serão envergonhados. Tirar-se-ia a presa ao valente? Acaso os presos poderiam fugir ao tirano? Mas assim diz o Senhor, por certo que os presos se tiraram ao valente, e a presa do tirano fugirá, porque eu contenderei com os que contendem contigo, e salvarei os teus filhos. Todos. Sustentarei os teus opressores com a sua própria carne, e com seu próprio sangue se embriagarão como vinho novo. Todo homem saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador e o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Amém. Agora vamos fazer vamos cantar um hino. Pode se sentar. Número 55. Cantai alegremente, cantai a Deus louvor, trazei a Ele um canto de exultação e amor. É Deus quem faz a terra seus frutos produzir, e as estações do ano em ordem prosseguir. É Deus quem envia as chuvas, teus montes faz florir, teu vale exuberante de trigo faz cobrir. Deus tudo multiplica em sua compaixão, fartura concedendo com dadivosa mão. Trazei aos seus altares dos frutos que Ele deu, e as almas da colheita por quem Jesus morreu. Prostrai-vos diante dele, humildes com louvor, e assim em vossa vida dai graças ao Senhor. Amém. Vamos ficar em pé mais uma vez, para fazer uma oração de contrição, de arrependimento. Vamos todos nos colocar em pé. Eu vou pedir o Henrique para fazer essa oração. Amém. A oportunidade está com a banda Onyx. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, ainda louvando e adorando o nosso Deus. Nós vamos entoar 2 cânticos espirituais, a saber, é tua graça, e na sequência dou graças de coração. Vocês podem permanecer sentados? É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta a minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus.
uma vez. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta a minha vida. Por teu sangue tenho acesso a tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Tua graça é melhor que a vida. Tua graça é o que me basta. Favor imerecido do céu pra mim. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta a minha vida. Por teu sangue tenho acesso a tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Te louvo, te amo, Jesus. Ficamos de pé agora. Ouvemos. Dou graças de coração, prostrado em adoração. Dou graças por Jesus, meu Salvador. Mais uma vez. Dou graças de coração, prostrado em adoração. Dou graças por Jesus, meu Salvador. Porque sendo fraco hei de dizer, eu sou forte no Senhor. Tudo Ele fez na cruz. Por quê? Porque sendo pobre hei de dizer, eu sou rico no Senhor, por tudo que Ele fez na cruz por mim. Dou graças de coração, prostrado em adoração. Dou graças por Jesus, meu Salvador. Por quê? Porque sendo fraco hei de dizer, eu sou forte no Senhor, por tudo que Ele fez na cruz por mim. Porque sendo pobre hei de dizer, eu sou rico no Senhor, por tudo que Ele fez na cruz por mim. Dou graças. Amém. Senta-se, por favor. Dou graças, né?
Nessa última quinta-feira foi comemorado o Dia de Ações de Graça. E nós temos muitos motivos para agradecer a Deus, né? Por estarmos aqui, por ter a nossa vida, por ter condições de vir à igreja. Nós temos motivo de agradecer a Deus por tantas bênçãos que Ele nos dá. Porque tem muitas pessoas que não podem estar aqui nessa manhã, doentes, estão em hospitais, né? Mas nós estamos aqui para louvar e agradecer o nome do Senhor. Na sexta-feira teve um culto aqui de ações de graça, foi um culto muito maravilhoso. Quem não veio, perdeu, porque foi uma bênção. Foi muito bom, foi maravilhoso, né? E também tem muitas pessoas que podem se perguntar, mas eu tô doente, o meu filho está doente, o meu pai está doente, a minha mãe está doente, eu não tenho motivo para agradecer. Temos sim, nós temos, porque Deus nos escolheu, né? Só em saber que Deus nos escolheu, isso já é uma graça muito grande, né? É uma graça imerecida, né? Então, isso nos deixa muito felizes de saber que o nosso Deus, Ele nos escolheu para estar aqui nessa manhã, né? Então, são N motivos de agradecimento pelo dia de ação de graça, que foi na quinta-feira, que foi na sexta-feira, que é hoje, né? Que a gente pode sempre dar graças ao Senhor, não só na última quinta-feira, na última quinta-feira do mês de novembro, né? Então vamos ficar em pé e vamos fazer uma oração pelo dia de ação de graça, para agradecer a Deus por tudo que Ele nos dá, apesar de às vezes a gente querer muito mais, ou querer ter coisas assim que às vezes nós não vamos alcançar, mas vamos dar graças a Ele pelas nossas vidas, pela igreja, por todos que estamos aqui nesta manhã. Vou pedir o irmão Luiz para orar, para fazer essa oração de ação de graças nessa manhã. Podem se assentar, irmãos. Vamos fazer a leitura do boletim. Vamos fazer a pergunta do Catecismo Maior. Eu faço a pergunta, os irmãos respondem, por favor. Pergunta de número 91. Qual é o dever que Deus requer do homem? O dever que Deus requer do homem é obediência à sua vontade revelada. Amém, né? O que Deus quer de nós, a nossa obediência, né? E agora também vamos convidar os aniversariantes. Aí no boletim está escrito assim, aniversariantes do dia 26 do 11 a 2 do 12. Dia 29 do 11 é Elicéia Botelho. Pastor, não sei quem é. Era a Elicéia? É ela? Ah, sim. Ela ainda ficou aqui no boletim. Né? Isso. Aí no dia 30 do 11, a irmã Verônica, pode vir aqui à frente, irmã, para você receber oração. E no dia 1 do 12, o aniversário de casamento meu e do Vinícius. De vocês é na próxima semana. No próximo boletim. Tem mais? O irmão também tá. Micaela é dia 30, né? Dia 30 da Verônica. Tem mais alguém que faz aniversário essa semana, que não consta aqui? Então eu vou pedir o pastor para fazer oração pelos aniversariantes. Pode falar. Quem é? As duas noras, né? Então você pode vir representá-las, Margarete, por favor? E o pastor faz a oração por todos nós. Vem, Vinícius, aqui também, por favor. Vamos colocar em pé, meus irmãos. Vamos agradecer a Deus pela bênção de mais um aniversário desses queridos e queridas irmãs.
Nosso querido Deus, nosso amado Pai, nós queremos nesta manhã bendizer o Teu nome pelo dom da vida. Tu renovaste, Senhor, sobre nós as Tuas misericórdias e são elas a causa de não sermos consumidos. Te agradecemos pela vida da Tua filha Verônica, que está aqui, dando ação de graças por mais um ano de vida. Também a nossa irmã Eliceia, que não está presente, mas faz parte do corpo de Cristo, como membro desta igreja e está frequentando uma outra igreja em Belo Horizonte. Que o Senhor esteja abençoando a vida dela ali. O Senhor também a Micaela, ó Deus, filha dos teus servos Elson e Marta, dando a Micaela alegria em te conhecer. Também saúde a ela, ó Deus, neste momento que ela enfrenta aquela enfermidade. Dispensa graças sobre a vida da Micaela. Abençoa a vida do Vinícius, ó Deus, e da Sueli, no seu aniversário de casamento. Que o Senhor abençoe este casal, bem como seus filhos Esther e Nicolas, ó Deus, dando a eles a alegria de tê-los como seus pais, vivendo debaixo da autoridade deles. Abençoa a vida da Letícia, abençoa a vida da Jaqueline, ó Deus, que hoje completa mais um ano de vida. Com ela esteja abençoando a vida do Marcel, a vida do Mateu e do Gael, abençoando aquela família, ó Deus, onde estiver. Bem como assim, ó Deus, esteja abençoando a vida do Márcio, esposo da Letícia, e os membros da família da Letícia. Guarda cada um, assim oramos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, aqui no boletim também tem alguns avisos, inclusive, que é na última folhinha, do recadastramento dos membros da igreja. Acontece muitas vezes do nome não estar aqui, exatamente por isso, porque as pessoas ainda não recadastraram, não fizeram o recadastramento, né? Então tem que ir lá, né, nessa páginazinha, nesse QR Code, mas assim, também tem o Vinícius e o Jean, que pode orientar quem não conseguir fazer, porque é muito importante para a igreja ter os dados dos membros da igreja, do batismo, de quando chegou na igreja, tudo isso. E também tem, aqui no dia 9 de dezembro, às 19 horas, tem um culto de ações de graça pelas sociedades internas, são todas as sociedades. Essa última página do boletim, né? UPA, UCP, o PH, a SAF, todos, o MP. Então, todos estão convidados para o dia 9 de dezembro, às 19 horas, aqui na igreja. Se eu não me engano, é no sábado, né? Esse culto de ações de graça. Venha participar desse culto, desse momento que é muito importante, né? Aqui fala também para arrecadar alimentos, quem se comprometeu em trazer algum alimento para cestas também. Aqui no boletim também fala das mães intercessoras pelos filhos de oração. O projeto que visa acompanhar as crianças e adolescentes no ensino fundamental do 1º ano ao 9º ano. Então, todas essas informações constam aqui no nosso boletim. Agora eu vou convidar o pastor Gelmário para apresentar o pastor, né, que vai ministrar nessa manhã, que é o nosso pastor Marton. Mas aí o pastor vem fazer a apresentação. E depois disso, pode vir, pastor. Depois disso, que o pastor Marton vier, só as crianças que vão para as salinhas e todos permanecem no templo, tá bom? Obrigada. Meus irmãos, nós estamos nesse período tendo um tempo de gratidão a Deus pela vida da igreja. Sueli, você pode pegar, por favor, só para minha tela também. Opa! Tranquilo, dá para pegar. Não tem crise, obrigado. E então, como eu estava dizendo, nós estamos nesse período agradecendo a Deus, porque a igreja está completando 57 anos. Hoje, nós estamos no último domingo do mês de novembro, temos a oportunidade de hoje celebrar de forma visível, né, uma participação no momento de confraternização, no momento em que também receberemos os novos membros da igreja hoje à noite, aqueles que vão fazer profissão de fé, batismo, vão ser recebidos por jurisdição, todos que foram habilitados por transferência, nós estaremos recebendo hoje.
Como eu tenho dito, nosso conselho suspendeu a nossa caminhada em termos de estudo dos textos que temos estudado aqui nos domingos de manhã, e cada pastor que veio trouxe uma pregação, uma orientação conforme o que o conselho havia lhe solicitado, exceto o reverendo Geazi, que fez um estudo específico, diferentemente daquilo que o conselho havia orientado. Mas todos nós somos instruídos e edificados, isso no que concerne a escola dominical. E, como nós temos feito, eu quero convidar a igreja, rapidamente, a gente olhar para o versículo 30 de Marcos 12, sobre o que nos diz a palavra de Deus aqui. Vamos lá. É uma resposta de Jesus a um escriba sobre a pergunta qual é o principal de todos os mandamentos. E a resposta de Jesus, depois de dizer que tem o Shema Israel, que é ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, diz no versículo 30, vamos juntos? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Talvez você diga assim, é muito fácil fazer isto. Amar a Deus é algo simples e fácil. Eu sou alguém que ama a Deus. Muita gente diz, por aí assim, eu creio em Deus. É diferente. Dizer que crê em Deus talvez seja muito fácil mesmo, porque depende do tipo de Deus que você está dizendo que crê. Há muita gente que crê em Deus, mas não é o Deus revelado nas Escrituras. Quando Jesus está conversando com este escriba, e na verdade está respondendo a ele a pergunta qual é o principal mandamento, na cabeça do escriba estava o seguinte, existem 613 mandamentos que eles tinham compilados, dos quais 368 eram negativos, 348 melhor, e 215 eram positivos. Como é que é saber entre esses mandamentos o principal? Era um exercício que eles gostavam de fazer na vida sobre qual é o principal mandamento. E Jesus prontamente responde com uma declaração da tábua dos primeiros 4 mandamentos do Decálogo, dizendo assim, amem, pois, o Senhor Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a força. Isso que Jesus está dizendo, meus irmãos, que o nosso amor a Deus deve estar acima de qualquer amor. Nós não podemos dizer que amamos a Deus e fazemos aquilo que a gente quer fazer. Até porque, quando lemos aqui a pergunta 91, qual é o dever que Deus requer do homem? Respondemos que o dever que Deus requer do homem é obediência à sua vontade revelada. Então, quem ama a Deus, antes de mais nada, é alguém que se submete a Deus, que quer viver conforme a orientação que Deus traz em sua palavra. Se nós queremos demonstrar amor a Deus, a melhor forma é dizer a Deus que você quer conhecer a sua palavra revelada e que você quer viver conforme Ele instrui aí. Então, Jesus está nos dizendo que nós devemos amar a Deus do coração todo, de toda a alma, de todo o entendimento e de toda a força. Na linguagem de Agostinho é amar a Deus e fazer o que quiser. É viver de tal forma que os seus desejos, as suas vontades são colocadas de lado por causa do amor que você tem a Deus. Nosso maior desejo seja demonstrar por vida, por atitudes, por jeito de caminhar no sentido de conduzir a vida, que nós de fato amamos a Deus. Que seja esse o desejo de cada irmão e irmã que compõe a nossa terceira igreja. Amar a Deus. E neste período de aniversário, não há coisa mais preciosa de oferecer a Deus do que o seu amor a Ele. E você assim o faça, de toda a alma,
todo o entendimento e de toda a força. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças por esta manhã, te damos graças pela oportunidade de nos reunir em teu nome e ouvir da tua palavra, ó Deus, que amar a ti de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento, ainda de toda a força, é um principal mandamento. Que o Senhor nos ajude a ter o nosso coração realmente devotado a ti, consagrado a ti. Ter o nosso ser, ó Deus, inteiramente voltado para agradar ao Senhor através de uma vida de obediência à tua vontade revelada. Continua falando ao nosso coração, nós assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, como eu disse, nesse período nós temos recebido pastores aqui, e os pastores que vieram também se apresentaram como aspirantes ao pastorado da terceira igreja a partir de 2025, e com naturalidade é um candidato ao trabalho pastoral efetivo a partir de 2025, o reverendo Marton. Reverendo Marton Ari Mendes, que já é nosso pastor, já está aqui conosco, e esse é um candidato natural para a igreja. Então, os irmãos vão ouvi-lo mais uma vez. Ele já é bem conhecido. Se ele quiser falar mais de si mesmo e da família, pode falar. Queridos, bom dia. Meu pedido especial para a igreja é: ouçam a mensagem de hoje como sempre tem ouvido. Pastor Marton trazendo a palavra do Senhor para a igreja aqui que Deus tem colocado no coração. É sempre um privilégio, sempre um prazer para mim trazer a palavra do Senhor, refletir nela e compartilhar com os amados irmãos. Quero convidá-los para abrir a palavra do Senhor em Marcos, no capítulo de número 5. Eu vou fazer uma leitura, os irmãos acompanhem, e talvez percebam que ela é uma leitura um pouco diferente do que vocês têm nas Bíblias de vocês, por uma razão muito simples. Esta leitura, ela junta os dois relatos do encontro, deste encontro de Jesus com este homem. Porque há algumas particularidades em Lucas que não estão aqui em Marcos. E há algumas de Marcos que não aparecem lá em Lucas. Então juntei, fiz uma espécie de junção dos dois textos. Não há nenhuma alteração naquilo que a Bíblia diz. As palavras que estão aqui foram trazidas diretamente do texto bíblico. Apenas juntamos os dois textos numa espécie de harmonia dos evangelhos, algo que a igreja já fez no passado, lá no século II foi feita uma harmonia dos evangelhos que foi usada até mais do que os evangelhos até o século XX. Então, vamos fazer essa leitura a partir de Marcos 5, 22. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e, vendo-o, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou que chegasse até a sua casa. Minha filhinha única e de 12 anos está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, a quem ninguém tinha podido curar, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a orla da sua veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Como todos negassem, responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia de que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe, à vista de todo o povo, toda a verdade, a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal.
Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente e ela será salva. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João, e bem assim o pai e a mãe da menina. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus no alvoroço, os que choravam, os que aprenderam muito. Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Tendo ela, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse: Talitá, cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, e imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então seus pais e todos ficaram sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Senhor Deus, nós lemos uma porção da sua palavra, com gratidão no coração pelo ensino que ela nos traz. Nós suplicamos ao Senhor que nos ajude a compreendê-la, compreender a tua palavra, compreender a sua vontade, porque só compreendendo a sua vontade, só compreendendo a tua palavra, nós podemos, ó Deus, viver de maneira que agrade ao Senhor. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos. Te pedimos em nome desse Jesus que venha ao nosso encontro, que venha ao encontro das nossas necessidades, que supre as nossas necessidades. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Vamos conhecer Jairo ben Abraham, Jairo, filho de Abraão. É um homem importante. É um dos mais importantes da sua cidade. E a cidade de Jairo não é uma cidadezinha qualquer esquecida no meio do deserto. É uma das mais importantes cidades da região. Uma cidade importante situada na margem ocidental do Mar da Galileia. E ali ele vive com sua família. O nome da sua cidade parece um condomínio chique aqui de Brasília. Vila do Conforto. Em hebraico, Cafarnaum. E Jairo é um dos principais líderes desta comunidade. É um dos principais líderes religiosos da comunidade, o que era a mesma coisa naquela época. Ele ajuda a administrar uma das mais importantes sinagogas de Israel. A maior sinagoga, a mais importante sinagoga fora de Jerusalém, ali na região da Palestina. Uma sinagoga que fora construída com a ajuda de um administrador romano. Um templo pequenininho de aproximadamente 1.600 metros quadrados. 40 por 40 aproximadamente. E era a única sinagoga que era cobiçada pelos escribas de um certo grau de conhecimento em Jerusalém. Os ruins, os que sobravam, iam para qualquer lugar. Mas os mais ou menos, os estudiosos, alguns deles cobiçavam a sinagoga de Cafarnaum. Então não era um lugar qualquer, e Jairo não era um qualquer, uma pessoa desprestigiada. Mas Jairo também é da mesma região de um homem que era desprezado pelos seus colegas de sinagoga. Ele era galileu. Assim como Jairo, Jesus também vivia na Galileia. Jesus havia crescido numa cidade um pouco menor, chamada Nazaré. Mas depois de um tempo, Jesus se muda para Cafarnaum. Logo depois da prisão de João Batista, ele se muda para Cafarnaum, está em Marcos 4:13. Então eles eram agora contemporâneos e, de certa maneira, conterrâneos. E é o período em que a fama de Jesus começa a se espalhar pela região. E um dia, Jairo, que era um dos principais da sinagoga, amigo de fariseus que detestavam Jesus, ele precisa ter um encontro com Jesus. Ele precisa. É insuficiente para atender às suas necessidades. Ele precisa de Jesus. Ele sabe que a única pessoa que pode ajudá-lo é Jesus. E isto vai mudar completamente, radicalmente a sua vida. E o tema do nosso estudo de hoje é: você já teve um encontro transformador com Jesus?
Tem muita gente que diz ter tido encontros com Jesus que não mudaram absolutamente nada na sua vida. O que mudou na sua vida depois do seu encontro com Jesus? Não é possível ter um encontro com Jesus e isto não ser um momento marcante, especial, memorável e transformador na vida do crente. Todo encontro com Jesus, todo, sem exceção, produz mudança. Que mudanças? Que tipo de mudança? Por exemplo, a primeira coisa que vai mudar em Jairo é a percepção que ele tem de si mesmo. Ser alguém autossuficiente, importante, respeitável, respeitado. Cafarnaum parece ser uma cidade de gente importante. Uma boa cidade, uma cidade bonita, uma cidade agradável, na beira do mar, onde habitavam líderes judeus e líderes romanos. Ali, por exemplo, Mateus vai registrar o encontro de Jesus com um centurião romano, um homem habituado a mandar, um homem importante, um homem como Jairo. Em Cafarnaum, porém, apesar de ser uma cidade de gente importante, apesar de ser a Vila do Conforto, apesar de parecer que está tudo bem, o lugar dos sonhos, ali também acontecem tragédias. O centurião, que nós mencionamos, tem um servo enfermo, à morte. Jairo tem a sua filhinha de 12 anos, à morte. Uma mulher rica e próspera se torna pobre por causa de uma doença que a tornava uma proscrita social. A sua hemorragia fazia com que ela, obrigatoriamente, pela lei, tivesse que se afastar do convívio social. E todos esses, o centurião, o principal da sinagoga, a ex-rica, todos saíram da sua zona de conforto e a mulher podia ser apedrejada se fosse encontrada publicamente enquanto com o seu fluxo, porque era considerada impura. Todos esses saem da sua zona de conforto para ter um encontro com Jesus. Cada um com a sua própria angústia pessoal, familiar, profissional, e todos eles precisam mudar a maneira de se enxergar, precisam reconhecer a sua insuficiência. O poder militar de um, o poder religioso do outro, o poder financeiro da terceira são insuficientes para suprir as suas necessidades. Jairo é o principal da sinagoga, é um homem que se assentava em um nível superior, mais ou menos como a gente faz aqui quando para pregar, né, para ser visto mais facilmente, para ser ouvido mais facilmente. E de repente ele vê-se humildemente reconhecendo a sua insuficiência, suplicando aos pés de Jesus. Ele que se assentava em um tablado luxuoso, agora ajoelha-se no pó, diante de uma multidão, e reconhece o divino poder de Jesus sobre a vida e a morte. Vários colegas de Jairo, principais de sinagogas, também tiveram encontros com Jesus. Encontros sociais. Poucos foram abençoados, alguns fugiram, outros resistiram, vários foram inamistosos e resolveram matar o mestre. Mas Jairo, ao encontrar-se com Jesus, ele tem uma mudança na percepção que ele tinha de si mesmo. Um homem importante humilha-se no pó aos pés de Jesus. Tem muita gente que tem tido encontros sociais com Jesus. Só que encontro social não muda não traz nenhuma mudança na percepção que as pessoas têm de si mesmos. Não convence ninguém da sua insuficiência, da sua necessidade da graça de Deus. E se o encontro que uma pessoa tem com Jesus é simplesmente um encontro social, essa pessoa ainda precisa nascer de novo. Ainda precisa ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, reconhecendo-o como seu Senhor e Salvador. É importante nós pensarmos em que o meu encontro com Jesus mudou a minha vida. Às vezes as pessoas dizem, eu não tenho nada para falar, não sei como falar de Jesus. Se ele mudou a sua vida, você tem o que falar de Jesus. É só falar o que ele mudou na sua vida. Por exemplo, Paulo vai escrever sobre alguns que furtavam. Ele diz, olha, vocês que furtavam, não furtem mais. Quer testemunho mais poderoso que esse? Eu era um ladrão e agora eu não sou mais. Eu roubava, agora eu trabalho, eu me mantenho, eu tenho o suficiente para ajudar alguém, para que essa pessoa também, por causa da sua necessidade, não venha a se tornar ladrão como eu era. Quer testemunho mais impactante do que isso? Não precisa ser
dizer que foi lá no céu, no inferno, seja lá onde foi que as pessoas estão viajando. Nem o Elon Musk chega. Não precisa dessas coisas aberrantes. Fala só o que Jesus fez na sua vida. Foi isso que ele falou para aquele homem que ele curou pelo processo de demônios. Vai lá, vai para sua casa, conta para os seus o que Deus tem feito por ti. Fala o que Jesus transformou na sua vida. Mas há uma segunda mudança nesse texto, que é a mudança na percepção das suas prioridades. Quem é a principal prioridade da sua vida? Pode parecer meio contraditório pensar que Jairo, cuja filha de 12 anos estava literalmente, não tem exagero nenhum aqui, ela estava literalmente morrendo, e ele sai desesperado atrás de Jesus. Pode parecer esquisito dizer, Jairo precisava rever as suas prioridades. E dificilmente uma pessoa na mesma situação de Jairo aceitaria considerar que a necessidade de outro era superior à sua. Era urgente, urgentíssimo. Se tiver alguma palavra para definir algo ainda mais urgente do que urgentíssimo, vocês me ajudem, eu não conheço. Era uma emergência. Era uma questão de vida ou de morte. E depois que Jesus se propõe a ir com Jairo, então a multidão que já conhecia Jesus, que já o reconhecia, que já sabia da sua fama, a multidão então agora ela é tomada de um frenesi. Todos estão curiosos para saber o que vai acontecer, começam a se aglomerar no entorno de Jesus, e as ruas de Cafarnaum não eram espaçosas com 8, 10, 15 metros como as ruas de Brasília, eram ruas estreitas. Todo mundo começa a se espremer para ver de perto o que vai acontecer. É bastante provável que por Jairo ser influente, conhecido, dos principais da sinagoga, talvez ele já tivesse nas reuniões da sinagoga pedido orações por sua filha, era bastante provável que a situação dele fosse de conhecimento público. E para todos ali havia, ao lado do sentimento de urgência, a menina está morrendo, também de curiosidade, quero ver o que vai acontecer. Mas de repente, no meio daquela marcha frenética e desordenada de gente se espremendo, Jesus para. A ambulância normalmente não para em semáforo. Passa reto. Coloca a sirene, não respeita a calçada. Jesus para. E pergunta no meio daquela multidão que o comprimia, quem me tocou? E os discípulos, eles provavelmente influenciados pelo ambiente, influenciados ali pelo que estava acontecendo, pela impaciência de todos, eles estranham, porque os esbarrões eram generalizados. E Jesus para. E para atender uma mulher que estava doente, e veja que curiosidade. Essa mulher estava doente desde que a filha de Jairo nascera. A filha de Jairo tem 12 anos. Essa mulher estava doente desde o nascimento da filha de Jairo, já há 12 anos. Era uma mulher que, como Jairo, também se vira impotente para resolver o seu problema com seus recursos financeiros. E ela se apresenta aqui como alguém que creu no poder de Jesus, está no verso de número 28. E ela se apresenta aqui como alguém que creu no poder de Jesus e foi curada da sua doença. Doença que fazia dela uma proscrita. Se você tiver curiosidade, anote e veja em casa depois, Levítico 15, 25. Ela não podia conviver socialmente com as pessoas, ela não podia cultuar. Ela tinha que ficar escondida todos os dias do seu fluxo. E eram 12 anos. E olha que coisa interessante. Os discípulos questionam, a multidão questiona, mas Jairo não questiona Jesus. Ele espera pacientemente. Ele aguarda o tempo de Jesus. Jairo aprendeu a considerar que Jesus tem tempo e graça para todos. Ali o principal não é ele, o principal não é a sua dor, não é a sua urgência, é Jesus. A prioridade de Jairo é aguardar o tempo de Deus. O seu encontro com Jesus fez dele, que era um dos principais da sinagoga, o arci-sinagogos, fez dele um humilde suplicante.
E ele confia que Jesus cuidará da sua filha. E isso lhe é suficiente. Isso basta. Tem muita gente buscando a Jesus para satisfazer as suas prioridades, seus propósitos pessoais. E quem busca a Jesus dessa maneira nunca saberá o que significa o prazer de ter a resposta de Deus no tempo do Senhor. Nunca experimentará, por exemplo, o que o salmista diz ter experimentado no Salmo 40. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Quem encontra-se com Jesus, como Jairo encontrou, sabe esperar o tempo de Deus. Uma terceira mudança que vai haver em Jairo é a forma como ele percebe as coisas que estão acontecendo no seu entorno. É claro que Jairo conhecia muito bem Cafarnaum. Era uma cidade importante, mas não era uma cidade tão grande assim como as nossas grandes cidades. Jairo conhecia as pessoas. Jairo era conhecido pelas pessoas. Jairo conhecia bem o ambiente no qual ele vivia. Mas, quando ele se encontra com Jesus, de alguma maneira isso vai mudar a sua forma de se relacionar com o ambiente e com as pessoas que estão no seu entorno. Quando Jesus está terminando o atendimento àquela mulher, quando ele está dizendo, filha, vai-te em paz, tua fé te salvou, Jesus está abençoando. Não há inveja no coração de Jairo, há esperança em Jesus. E de repente chega alguém, alguns da sua casa, e diz assim, Jairo, sabe aquele olhar de esquece? Nem Jesus dá jeito mais. Esquece. Nem Jesus dá jeito no seu problema. Não adianta mais. Jairo, fica tranquilo, nós sabemos, você fez o que pôde fazer. Mas, cara, acabou. Volta para casa. Já tem um bando de gente chorando lá, vamos chorar junto. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, teria uma percepção semelhante à de Jairo. Daquelas pessoas. Se já dissesse, vou para casa, Jesus, valeu a intenção, mas não adianta mais. Não havia lá os desfibriladores, não havia nada daquilo, né? Qualquer pessoa faria isso. Mas Jesus está aí. E para quem crê em Jesus, para quem confia em Jesus, nem a morte acaba com a esperança. Se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, seríamos os mais infelizes de todos os homens. Em João, no capítulo 11, Jesus disse que aquele que nele crê viverá eternamente. Jesus está presente. E quem tem um encontro transformador com Jesus vai ter a sua percepção dos fatos alteradas. Os fatos continuarão sendo fatos. Ele continua vendo, mas o que a pessoa vê passa a ser interpretado pela fé. As más notícias, diz o Salmo 112, não o atemorizam. Jairo, sua filha morreu. Jesus diz, não temas, crê somente. Ele está longe de não crer. Eu não vou temer. E andar por fé, crendo, é uma característica fundamental do crente, daquele que se encontra com Jesus. Jairo ouve as palavras de Jesus dizendo, não tenha medo. Parecia que tudo tinha terminado. A menina morrera. Mas Jesus diz, creia. Jesus tem umas coisas interessantes, né? A pessoa está chorando e Jesus diz, chora não. Lembra do filho da viúva de Naum ou Naim, dependendo da maneira como se lê? Já estava o enterro, já estava a caminho do cemitério, estava chegando. Jesus fala para a mulher assim, olha, eu sei que você perdeu o seu único filho, mas não chora não. Como não chora? Levanta. E ele levanta. Na casa de Jairo, naquele momento, havia choro. E quando Jesus chega, a coisa piora. O choro dá lugar à zombaria. As pessoas riem de Jesus, como talvez venham a rir da sua fé. Eles não confiavam em Jesus. Mas Jairo, como você, aprendeu a andar pela fé. Aprendeu a confiar em Jesus. As notícias ruins, péssimas, desalentadoras, o choro, e havia ali pessoas especialistas em choro, havia um alarido, uma gritaria, a zombaria,
pessoas riam descaradamente do Senhor Jesus, não impediam Jairo de crer. E essas coisas também não podem impedir você, crente, de continuar confiando em Jesus. Eu sei que mais notícias podem trazer desespero, e em alguns casos até desistência. Isso é natural, é nosso. Olhar e dizer, não adianta mais. Mas quem se encontra com Jesus, quem ouve de Jesus o não temas, segue confiando. Por quê? Ora, porque sabe que todas as coisas estão sob o governo da bondosa mão do Senhor. Então ele experimenta a paz. Porque Jesus lhe disse, não temas. É curioso que quando Jesus fala não tenha medo, ele não vem na sequência dizer eu dou coragem. Ele diz eu dou paz. Mudanças na maneira de ver a si mesmo, mudança nas suas prioridades, mudança na maneira de ver o que está acontecendo no seu entorno, tudo isso é resultado de um encontro com Jesus. Mas há uma mudança também nos resultados finais, naquilo que acontece pelo fato de que ele andava por fé e não por vistas, pelo fato de que ele confiou em Jesus, a despeito das circunstâncias serem as mais adversas possíveis. Jairo era um crente. Ele creu em Jesus, ele confiou em Jesus. O crente é aquele que quase sempre passa pelas mesmas experiências que as demais pessoas. Experimentamos as mesmas coisas. Você é crente, talvez já tenha experimentado desemprego, talvez já tenha experimentado fome, talvez já tenha experimentado estar internado em um hospital, ou estar cuidando de alguém internado em um hospital. Talvez já tenha passado pela experiência de enterrar uma pessoa muito amada. Ser perseguido, destratado, maltratado, desprezado. As pessoas não crentes passam por isso também. Um crente, por exemplo, ele trabalha e descansa. Um crente luta, mas nem sempre vence. Mas existe uma diferença fundamental. O crente tem a sua fé respondida e recompensada. E sabe por quê? Não é porque ele é melhor do que os outros, e nem é porque ele exercita a fé. Aí eu tenho muita fé, eu vou declarar e isso vai mudar, eu vou determinar e as coisas vão mudar. Não. De acordo com o Salmo 25, é porque Deus prometeu que aquele que nele crê não será envergonhado. A resposta à fé do crente não é pelo tanto de fé que ele tem, mas é pelo Deus que prometeu que a sua fé não seria envergonhada. Em Cafarnaum, os médicos, aparentemente deveriam ser bons médicos, porque ali morava gente rica. Em Cafarnaum, os médicos falharam com o centurião romano. O servo estava lá morrendo. Em Cafarnaum, os médicos labutaram durante 12 longos anos e falharam com aquela mulher. Em Cafarnaum, os médicos falharam com aquela menina. Mas em Cafarnaum, o centurião, a mulher e Jairo creram no poder de Jesus. E Jesus não falhou com nenhum deles, como jamais falhou com aqueles que nele creem. E como jamais vai falhar conosco, que nele cremos. E a fé que havia no coração de um centurião, a ponto de Jesus dizer, eu não tinha visto fé como essa em Israel. A fé que havia no coração daquela mulher que arriscou-se a ser apedrejada pela multidão enfurecida, porque qualquer pessoa que tivesse tocado nela, estando com fluxo hemorrágico, seria considerada impura, teria que sair da cidade, oferecer sacrifício, tomar banho, fazer uma série de rituais. A fé que havia no coração de Jairo, a ponto dele se humilhar publicamente, no pó, perante o Senhor, a sua fé foi recompensada. Na cidade de Jesus, em Nazaré, um pouco antes, houve incredulidade. E a incredulidade dos nazarenos resultou em resistência contra Jesus. E isso resultou no afastamento de Jesus daquela cidade. Mas aqui, a fé que essas pessoas tiveram no Senhor Jesus não foi frustrada.
não foi envergonhada. Jairo tem a sua fé recompensada, queridos. Se você olhar na galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus 11, tem gente que o nome não está, mas é dito que pessoas simples tiveram os seus curados, restituídos até da morte. A sua fé foi recompensada. Você já teve um encontro com Jesus. Se o seu encontro foi verdadeiro com o Senhor Jesus, Ele trouxe mudanças. Ele trouxe transformações. E corações transformados por um encontro com o Senhor Jesus faz com que as pessoas olhem para si mesmos e vejam algo diferente do que se vê no espelho. Diferente das máscaras sociais que as pessoas usam. As pessoas se veem como são. Quem se encontra com o Senhor olha para si mesmo como Isaías olhou, lá em Isaías no capítulo 6, verso 5. Ele olha, vê o Senhor assentado num alto e sublime trono e olha para si mesmo e diz: ai de mim, estou perdido. Eu sou homem de lábios impuros e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Este perdido que ele usa lá é a ideia de eu vou ser totalmente destruído, aniquilado, destroçado, arrebentado, não vai sobrar nada. Depois da pesca maravilhosa, Pedro se prostra e diz: Senhor, retira-te de mim porque sou pecador. Um encontro com Jesus tem que produzir mudança na percepção que nós temos de nós mesmos. Se não houver essa mudança, se você continuar se achando o que era antes, exatamente como era, se não houver mudança, não houver transformação, é porque ainda não houve esse encontro. Valores sociais, como status, reconhecimento social, vão dar lugar à certeza de que o melhor lugar não é nos tablados, nos estrados, nos palácios, nos tronos, nada disso. O melhor lugar não é aquela cadeira mais chique no escritório, aquela presidencial bonita de couro que faz até massagem. O melhor lugar é prostrado aos pés do Senhor Jesus. É o melhor lugar que você pode estar. Aos pés do trono de graça do Senhor Jesus. Para que a sua fé seja recompensada. Estar aos pés de Jesus significa não se importar com nada e com mais ninguém. Não se importar com a oposição, com a inimizade, com a zombaria, com as ofertas do mundo. Estar aos pés de Jesus significa saber que está no melhor lugar, da melhor maneira, para receber a melhor de todas as recompensas. Entregar a sua vida, a sua confiança plena e total aos pés de Jesus significa confiar sem duvidar. Aguardar o tempo de Deus para a sua ação abençoadora, e Ele vai abençoar. Encontrar-se com Jesus deve mudar a sua forma de ver o mundo. Eu espero que já tenha mudado. A sua forma de ver a si mesmo. Isso é fundamental e essencial. Mudar as suas prioridades. Se o encontro com Jesus não mudou as suas prioridades, tem alguma coisa errada no seu encontro com Jesus. As suas prioridades. E quem se encontra com Jesus, a experiência mostra, a Bíblia mostra, a história mostra. Aqueles que se encontram verdadeiramente com o Senhor Jesus têm a sua fé recompensada. O Senhor não frustra. Me lembro do início da minha caminhada com o Senhor, eu pedi ao Senhor que Ele não permitisse. O meu pedido sempre foi esse: Senhor, eu não quero nem riqueza nem pobreza. Eu quero o pão de cada dia. E naquela época, eu não tinha o pão de cada dia. Naquela época houve noites que antes de dormir eu comia goiaba verde e tomava água porque não tinha mais nada. E eu confiei no Senhor. E o Senhor recompensou, o Senhor me deu aquilo que eu pedi. Pastor, você está dizendo que se eu confiar em Jesus Ele vai me dar bênçãos materiais? Não, eu estou dizendo que Ele vai cuidar de você nas suas necessidades. Só isso. Ele vai cuidar de você. Ele vai te dar conforto, consolo. O presbítero Henrique pode tocar para a gente? O presbítero Jorge nos conduz no hino de número 92, lembrando a lição ainda, a promessa cumprida do Senhor Deus. Promete grandes coisas, conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter, esperando sem na fé enfraquecer, o Senhor a fé contemplará. Convido a igreja a se colocar de pé. Depois disso, o reverendo Gilmar pode impetrar a bênção e, eventualmente, dar algum outro aviso que seja necessário.
promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter, esperando sem na fé enfraquecer. O Senhor a fé contemplará, tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde a petição. Tua fé Jesus contemplará. Quantas maravilhas Deus realizou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. O Senhor a fé contemplará. Tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde a petição. Tua fé Jesus contemplará. Sim, creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. O Senhor a fé contemplará. Tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde a petição. Tua fé Jesus contemplará. Pastor Gilmário. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e bom Pai, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo, seja sobre todos vós, meus irmãos e minhas irmãs, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Creio que nós somos muito bem edificados na santa palavra de Deus, na instrumentalidade do reverendo Marton. Eu estava vendo com ele ali um texto que ele citou, acho que citou publicamente como Marcos 4, mas o texto que ele escreveu está Mateus corretamente, tá bom? Mateus 4:13. Tá certo? É só para os irmãos depois, ouvindo, saber o que se trata. Muito importante tudo que nós discutimos depois. Existem questões muito pessoais que envolvem a vida de cada um de nós que não devem ser, como aqui foi bem colocado, tratado de uma forma muito pública. Pode até ser que todos os irmãos queiram saber aquilo que foi expressado na fala da nossa irmã Marta. Então todos vão ali e ouvem, né? Ficarão ouvindo o que o reverendo Marto tem a nos dizer sobre isso. Nós, todos nós, como corpo de Cristo, não somos pessoas que dizem, na minha vida particular você não entra. Quem quer ser da vida da igreja não pode pensar assim. Porque a orelha não pode dizer ao pé, eu não preciso de você. Assim diz o apóstolo Paulo. Nós temos que sempre nos envolver uns com os outros. A vida do outro me importa. Diz muito a meu respeito. Não para falar dela, mas para me importar com ela e buscar fazer o que melhor eu posso fazer para resgatar a vida do meu irmão. Essa é a perspectiva da vida cristã. Nós não somos chamados para viver uma privacidade na nossa vida. Na vida cristã não há as chamadas privacidades. Nós somos chamados para viver em comunidade a vida cristã. Não para dizer, claro, para todo mundo aquilo que a gente vive no nosso dia a dia. Meus irmãos amados, nossa igreja está na fase de aniversário. Hoje nós estaremos colhendo os frutos do que Deus nos deu nesse período. Vamos receber membros da nossa igreja, os membros por profissão de fé. É o caso do Jefferson, né, Jefferson? Não foi examinado, vai ser examinado daqui a pouco pelos membros do conselho, pelo conselho da igreja. Teríamos também hoje o André, ele não está presente, não sei os motivos.
Nós temos também aí o Alberto, a Jaximara, que precisa dar os nomes para o conselho pedir a transferência, também da Alice. Os demais que já deram os nomes já estão sendo pedidos. E hoje à noite, tá, Tiago? Irmã Márcia e os demais serão apresentados à igreja, o Anderson, o Luiz, a Vivalda, e assim todos os demais que serão recebidos hoje à noite, tá bom? Lembra aos irmãos em relação à saúde do meu pai, ele tem melhorado, graças a Deus, estive com ele ontem. Essa noite ele teve um pequeno desconforto, mas já nada diferente do que ele às vezes sente, prisão de ventre, um pouquinho de enjoo, mas já resolvido, graças a Deus. Nós estamos numa fase de treinamento para pessoas para cuidarem do meu pai em casa. Nós tínhamos treinado uma pessoa como cuidadora, mas ela já comunicou que não vai ficar. Aí tivemos que começar com outra pessoa, já contratamos uma outra pessoa para fazer o treinamento, e juntamente comigo e o meu sobrinho, sermos aqueles que vão fazer as conexões para a diálise peritoneal, que é o tratamento que meu pai vai fazer em casa. Nós já recebemos aqui em casa 63 caixas de medicamento, um monte dessa altura. O Elcio essa semana me ajudou ali, fazendo um tablado para botar esse material, tem que ficar armazenado assim. Todo mês vai chegar. Então, orem conosco e participem conosco deste momento. Nós também estamos vivendo. Eu e Guelzinha fizemos exames essa semana. Praticamente está tudo normal, exceto um tratamento mais específico que o Guelzinha está fazendo. Volta daqui um mês. Mas creio que dentro do que é normal. Cálculo renal, né? Para ficar claro para todos, né, meu bem? Vai ficando pedra. Daqui a pouco a gente tem pedra para fazer um alicerce, né? Então vamos. Então vamos. Não, né? De forma nenhuma. É isso, queridos. Então vamos ter um dia abençoado. Os membros do conselho vão estar conosco. Nós vamos estar ali na sala atrás. Os que vão conversar com o reverendo Marco podem ficar aqui. E ele estará aberto para conversar com os irmãos. Deus abençoe a todos. Jefferson, se você quiser se conduzir lá para o salão, meu querido, vamos lá.